Graça e paz, povo de Deus! Fala galera, voz do além mandando saudações. O Sombra tá aqui hoje, irmãos. Olha aqui o Sombra aqui, ó. Ó a Sombra aqui, só a Sombra. Ó. A Sombra tá bem aqui, irmãos. E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Você tá crente ainda? Dá um glória a Deus. Se você desviou, diga misericórdia. Eu quero me reconciliar. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Eita! Hoje nós estamos light aqui, irmãos. Vamos terminar o primeiro bloco do Sermão do Monte. Vamos terminar o primeiro bloco, a primeira divisão do capítulo 5, que vai do verso 3 até o 16, sendo que tem aí uma subdivisão, né? Em que a primeira parte são as bem-aventuranças, que nós acabamos semana passada, e hoje nós vamos aí concluir com dos versos 13 ao verso 16. Vocês estão felizes? Os macarianos? É glória. Vamos lá? Tome a sua Bíblia aí, celular, papel, caneta, tablet, e vamos dar início a mais essa reflexão acerca do Sermão do Monte. Nós estamos no capítulo 5 e o alvo da nossa meditação hoje é a seção dos versos 3 ao 16. São 4 versículos dos quais nós vamos estar meditando hoje. Vou tentar ser bem breve hoje, né, irmãos? Para a gente ser prático mesmo, né? Sem contudo ser pragmático demais, né? Então a gente quer aqui fazer algumas considerações para a gente dar início. Tudo bem? Vocês estão prontos? Dei um sinalzinho aí para mim pelo YouTube, no chat, para a gente saber se pode aí já pisar no acelerador. Esse tá pequeno, né? Tá. Põe 10 real lá, porque senão eu não consigo terminar essa live. Achar push forte. Bora? Então vamos embora. Nós vamos meditar aqui, irmãos, do verso 13 ao verso 16. Diz assim a Escritura: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Texto fantástico das Escrituras, texto incrível. E esse texto aqui encerra a primeira divisão do capítulo 5 e, logicamente, também a nossa primeira divisão aqui do Sermão do Monte. Eu quero só recapitular para você acompanhar aqui, tá fresquinho na sua memória. Dos versos 3 ao verso 12, nós temos aí as chamadas bem-aventuranças, virtudes cristãs, beatitudes, como já mencionamos nas semanas anteriores. O que eu quero só lembrar você e frisar para a gente partir desse ponto? Nessa primeira parte, onde estão as bem-aventuranças, o que é que está sendo estabelecido por Jesus nesse sermão? O que está sendo estabelecido é o caráter do discípulo. Jesus está dando uma identificação de que tipo de essência os discípulos dele possuem. Ou seja, como é que os discípulos são interiormente, como o discípulo de Cristo ele é por dentro. Qual é a constituição interior essencial, qual é a constituição de conteúdo que há dentro de um discípulo de Jesus Cristo. Então, eis aí a essência do que nós tratamos olhando para esse texto do verso 3 ao verso 12. E agora nós vamos fechar essa sessão. Então vamos lá? Se nessa primeira divisão, nessa primeira parte, nesse primeiro bloco de versículos, nós estamos encontrando qual é a identidade do discípulo, qual é o caráter do discípulo, como que um discípulo de Jesus ele é interiormente, nessa parte que fecha, que conclui esse ensino das bem-aventuranças e a primeira grande divisão do capítulo 5, nós vamos ser desafiados a ver o quê? A ver basicamente como essas virtudes que já vimos se manifestam agora para o lado de fora. Então nós temos como o discípulo é por dentro e como alguém macariano por dentro se conclui, ou se expressa, ou se relaciona como macariano que extravasa, que transborda, que não cabe em si mesmo. Então o bem-aventurado, dos versos 13 aos versos 16, aquele que é sal e aquele que é luz, é aquele que é feliz, que é pleno, que é preenchido e que não cabe dentro de si. E por não caber dentro de si, vem os versos 13, 14, 15 e 16. Fechou? Muito legal. Tamo junto. Ah, mas que diferença isso faz, AP? Toda. Porque qual é o problema que eu já estou tratando aqui? Apesar de parecer que aqui está o lado do serviço, do fazer, em consequência dos primeiros versos ser, não é isso que o texto está propondo, mas um fruto, ou seja, uma consequência que espontaneamente surge de dentro de quem é macariano, de dentro de quem é bem-aventurado. Uma relação de causa e efeito? Causa, a essência, o efeito seria isso? Ou não se cabe dessa maneira? É porque não é possível separar essas coisas. Quando eu coloco como dois processos, eu estou separando. Entendo. E na verdade seria o início e o fim da mesma coisa. Sim, é concomitante. As bem-aventuranças é a face inicial, interior da virtude. Sim. E o ser sal e o ser luz é a face exterior da mesma coisa. Então Jesus está mostrando
o que os seus discípulos são, mas não o que eles fazem ainda. O que eles são por dentro e o que eles são por fora. Top. Por isso que não cabe causa e efeito, porque é processo Exatamente. distinto. Legal. Seria uma relação de causa e efeito se não fossem processos distintos. Se fossem a mesma coisa, tudo bem, mas como não é, eu prefiro não utilizar dessa linguagem. Vamos lá, pessoal, vocês estão comigo? Vocês estão felizes? Estava falando aqui, conversando com Sombra, mas agora já voltei aqui para vocês. Vocês estão aí? Estão junto? Podemos dar início aqui ao sal da terra, a refletirmos sobre isso. Alô? Alguém aí? Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí? Bom, se não tiver, irmãos, vou tocar o barco aqui, depois você assiste gravado. Agora que chegou. Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa, nós vamos destacar aqui duas partes dessa perspectiva exterior de como o discípulo é. Então nós vamos dividir, né? Primeira parte, o sal da terra, e a segunda parte, a luz do mundo. Tudo bem? Então, vamos começar pelo... Eita, caiu aqui uma aguinha na minha Bíblia. Vamos começar pelo verso 13, melhor, dando mais ênfase nisso. E eu quero ler apenas o 13 de novo para a gente meditar. Vós sois o sal da terra. Pergunto, Jesus perguntou para os discípulos se eles eram o sal da terra? Não. Jesus apresentou uma hipótese de que os discípulos poderiam ser o sal da terra? Não. O que foi que Jesus disse e fez? Posso. Ele afirmou, muito bom, senhora Larissa Leão, parabéns. Ele afirmou que os discípulos são. Então, vamos lá. Se estamos em busca de compreender a identidade, o que alguém que é sal é? É um macariano. Ou vice-versa. Um macariano, um bem-aventurado, ele é sal da terra. Tamo junto? Sim. Então, vai pegando isso no Espírito, vai deixando o Espírito Santo ministrar o seu coração. Eu quero fazer algumas observações sobre essa primeira parte do sal. Então vamos lá, irmãos? O que eu quero observar com vocês? Vós sois o sal da terra. Primeiro, Jesus afirmou o que eles são. E o que eles são? Sal. Sal de onde? Da terra. Sal da terra. Olha que rico. Que rico conceito Jesus nos está apresentando. Por quê? Primeiro, ele está dizendo o que os discípulos são, e ele não está perguntando, e ele não está apresentando uma hipótese. Ele está afirmando a identidade dos seus discípulos. Vocês são o sal e não para por aí. Por quê? Porque ele etiqueta a identidade dos discípulos com uma coordenada geográfica. Vocês são o sal da terra. O que significa que só existe um tipo de gente na face da terra que é sal. O único tipo de gente sobre a face da terra que é sal são os discípulos de Jesus Cristo. E eles são sal da terra. Eles não são sal do céu. Eles não são sal da eternidade. Eles são sal da terra.
Muito Então, presta atenção nessas observações e aí eu quero compreender algumas coisas aqui a partir disso. Qual é a primeira coisa que nós vamos observar? O que significa ser sal da terra? Primeiro, se somos sal da terra, significa que estamos presentes. Sim. De que isso é uma realidade. O escritor bíblico, vários textos bíblicos, vão nos mostrar que a nossa jornada, enquanto esperamos a ressurreição final, é uma jornada de peregrinação, é uma jornada de um caminho em que andamos como forasteiros. Porque não somos deste mundo, mas somos o sal da terra. Isso sugere a semelhança dos textos, por exemplo, de João sobre Jesus, que nós fomos dados à terra. Nós não somos da terra, mas nós somos da terra o sal. Não significa que pertencemos a este mundo, mas significa que a nossa presença nesse mundo é um presente dado por Deus à terra. Somos de Jesus o sal. Mas dados por Jesus à terra. Meu Deus. Então nós não somos, em essência, em natureza, da terra, porque somos de Jesus, mas somos como extraterrestres enviados à terra. A partir do momento em que eu estou em Cristo, eu não sou mais da terra. Mas a partir do momento em que eu estou em Cristo, eu passo agora a ser da terra. Como assim? Se eu não sou da terra, como eu passo a ser da terra? É porque eu não tenho em mim mais, eu não pertenço à natureza pecaminosa. A minha vida não está limitada, restrita aos aspectos físicos, porque agora eu tenho a eternidade habitando no meu interior. Contudo, a eternidade habita em mim para que eu seja o sal da terra. Muito legal. Isso me faz lembrar de João 17, Jesus orando: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Exatamente isso que eu ia mencionar agora. O apóstolo Paulo, concordando com a ideia de Jesus, ele vai explicar isso de maneira brilhante, de maneira imprescindível para o nosso esclarecimento. Ele vai dizer que é impossível que nós fôssemos tirados do mundo. Sim. Porque nós não teríamos como ter vida se nós estivéssemos no mundo, porque nós fomos criados pertencendo a um limite. Enquanto aguardamos a ressurreição final, nós ainda estamos restritos a essa legislação física, a essa legislação que sustenta o universo. Contudo, a nossa essência, a nossa identidade já não está mais firmada na terra, mas em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa identidade de sal não diz da nossa origem, mas diz sobre a nossa vocação, sobre o nosso propósito. E ainda não fazendo aqui uma referência àquilo que fazemos, mas àquilo que somos para a terra. Quando Jesus olha para nós, ele vê filhos de Deus. Sim. Do Abba, do seu Pai. Mas quando ele olha para a terra, ele vê em nós, na terra, o sal espalhado sobre a terra. Você consegue compreender Sim. isso, irmão? Isso é Sim. loucura. Então, o que esse primeiro aspecto eu estou aqui ainda trabalhando esse ponto para a gente entender? Eu estou falando de uma presença espiritual? Somos sal da terra é uma presença real. Sim.
é uma presença verdadeira, é uma presença ativa. Então significa que nós não pertencemos à terra, mas somos da terra. Em que sentido? No sentido de termos sido agora, depois de resgatados, enviados para tocar a terra. Quais são então os únicos homens na face da terra que podem tocar a terra para restaurar a terra ao seu propósito original? Aqueles que são sal da terra, a igreja de Jesus. Meu Deus, mano, se não for a hora, me atravessa. Mas, cara, como é prejudicial o pensamento de que santificação é separar-se da geografia? Yes. Então nós pensamos o que normalmente? Que como nós somos sal da terra, mas nós fomos chamados em Cristo para sermos separados do mundo, de que nós vivemos na terra, mas não devemos ter com a terra contato. Então, aí vem um problema que eu vou abordar lá na frente, que eu não vou atravessar agora, mas que é, de que vale o sal se ele permanecer preso dentro do saleiro? Esse é o conceito de santidade que a igreja evangélica predominantemente tem ensinado. Somos sal, mas para não nos contaminarmos com a terra, permanecemos dentro do saleiro. A igreja é o espaço dentro da terra onde não nos contaminamos com nada. Porque a igreja está para o crente, assim como o saleiro está para o sal, quando compreendemos santidade como separação geográfica. Deus do céu. Aí se justifica, por exemplo, a nossa dificuldade para lidar com situações entre familiares, parentes, né? Porque a gente tem nessas pessoas uma espécie de inimigos. Contaminadores da fé. Sim. Então, nós já entendemos que a afirmação vós sois o sal significa uma presença real no mundo, sim, na terra. Mas que presença é essa? É uma presença de a vitrine? Não. É uma presença estética? Não. É uma presença glamurosa? Não. Não. É uma presença relevante. Por quê? O sal você não vê, mas você sente. Olha que loucura o que Jesus está afirmando. Vocês não estão na terra para serem vistos, mas só é por causa de vocês estarem na terra que a terra pode preservar-se com sentido e com propósito. Então, primeira afirmação, ser sal da terra é ter uma presença relevante. E o que significa ter uma presença relevante? Primeira coisa, primeiro aspecto do sal que está em destaque, é a preservação. Sim. Primeira característica, a primeira propriedade do sal que Jesus está usando, né? Eu não vou gastar muito tempo, mas você sabe que é porque era cultural daquela época. A utilização do sal era uma figura conhecida, utilizada no mundo inteiro no tempo de Jesus, por isso ele lança a mão. Então, o primeiro destaque que está em evidência é essa propriedade de preservação, sobretudo em alimentos. Então o sal era usado para conservação, principalmente de carnes, de peixe, de carne, enfim, de todo tipo de carne. Então, o que quer dizer presença relevante? Primeiro, conservar-se. Olha o que Jesus diz, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Então, qual é a primeira responsabilidade do sal? Não está em fazer, está em permanecer. Então, qual é o primeiro destaque do que Jesus está
chamando atenção ao utilizar a figura do sal. Lembrando que Jesus não está falando de sal. Jesus está falando da identidade externa, revelada dos seus discípulos. Qual é a primeira característica? Presença relevante. O que isso quer dizer? Que nós precisamos conservar-nos, permanecer-nos macarianos. Bem-aventurados, porque o que já somos por dentro, precisamos permanecer por fora. E o que é conservar-se macariano? É ser humano segundo o padrão de Jesus Cristo. Isso sugere que, de alguma forma, a nossa ética pode ser corrompida pelo ambiente. Exatamente, Meu Rafa. Deus do céu. É exatamente isso que Jesus está o quê? Conservando nos discípulos. Por isso que ele está dizendo. Vocês não... Jesus não está só falando de sal. Jesus está sendo sal. Conservando. Ele está preservando, ele está jogando sal, sendo sal, nos seus discípulos, para que eles, ao entrar em contato com um estado de decadência da terra e dos seus habitantes, eles não primeiro se contaminem. Porque se eles se contaminarem, como eles podem cumprir a sua vocação? Meu Deus, cara. Estou me lembrando da aula que você deu para nós de ética, só um acréscimo. Quando Paulo afirma que as más conversações corrompem os bons costumes, o termo literal lá, mano, é de ethos, de ética. Então existe uma corrupção externa que nos alcança. Mas isso não é sobre estarmos com as pessoas do mundo, é sobre absorvermos seus valores. Né? Exatamente. A questão é, você permanece um que tem fome e sede de justiça? Você ainda insiste exteriormente em agir de maneira concordante com o que você é por dentro, como um pacificador? Você ainda é um manso? Meu Deus. Então, primeiro, conservar-se macariano. Não é possível salgar se eu tiver perdido o sabor. Então, para cumprir minha vocação, que não é ainda de serviço que nós estamos falando, mas de essência, simplesmente em ser sal no mundo, eu primeiro preciso me manter salgado. E para me manter salgado, eu preciso estar em santificação. E como é que eu me santifico? Por meio do Espírito que atua na vida da igreja, por meio da palavra de Deus, na comunhão dos santos. Discipulado, confissão, vida na mesa, secreto todos os dias com o Senhor. É isso que vai te manter sendo sal e, consequentemente, salgando. Segunda afirmação. Então, primeiro, presença relevante. O que isso quer dizer? Primeiro, conservar-se. Sim. Segundo, conservar. Preservar. Por isso é os dois ao mesmo tempo. Exatamente. Então, quando Jesus diz, vós sois o sal, ele está jogando sal, sendo sal. Sim. E o que é que alguém que recebe esse sal acontece com a sua vida? Primeiro se conserva. Se preserva em Cristo. Sim. E depois, onde essas pessoas tocam, eles preservam, eles conservam. E o que eles conservam? Eles conservam a sociedade. Então preste atenção. O que você quer dizer, AP? Mas o mundo não jaz do maligno? Então a igreja conserva o estado de putrefação que o mundo está? Não. A igreja é a esperança que não permite que o mundo mesmo se entregue ao caos. Então, antes de o mundo se entregar à própria perdição, ele olha para a igreja que está salgando e diz: vamos insistir mais um pouco. Meu Deus. Porque existem ainda na sociedade pessoas de bem, pessoas que ainda procuram ter o zelo, mesmo não tendo nascido de novo.
por causa da presença da igreja, ou pelo menos essa deveria ser a sensação que a igreja causa no mundo. Ou seja, só tem um jeito da vida ter sentido, meus irmãos. A vida de um discípulo só faz sentido de um jeito. Se é vida presente no mundo. Porque se não é vida presente no mundo, perdeu o sabor. Quer ver? Vou dar um exemplo, Rafa, para tentar ser mais prático. Como é que eu conservo a sociedade? Bom, a juventude tá uma moda. Existe uma moda agora. Por exemplo, nas festas é comum e é o padrão de que o jovem necessite do consumo exagerado de bebida alcoólica, de drogas ilícitas e de sexo irresponsável para que ele seja considerado um jovem feliz. O que a presença do sal no mundo faz com que o mundo sinta sobre esse ponto? Que eu, como jovem cristão, você que está aí como jovem cristão, se você é alguém cheio do Espírito Santo, você vai mostrar com a sua vida de que não é preciso drogas, de que não é preciso álcool e de que não é preciso sexo irresponsável e imoral para ser pleno, para ser preenchido. E isso produz uma antítese ao modelo do mundo, né, cara? E isso preserva o mundo. Entendo. Da autodestruição. Porque quando o mundo olha para a igreja, está lá a esperança de que existe um Deus e que algo certamente acontecerá. Por isso, nós não podemos, como terra, como habitantes da terra, nos entregarmos plenamente à maldade. Ainda que sem consciência de Deus, o mundo está sendo preservado por causa da presença relevante da Igreja de Cristo. Mano do céu, que loucura. É como se a gente fosse parte da longanimidade e misericórdia de Deus, cara. É como não? Nós somos. É exatamente o que nós somos. Que doideira. Porque, bom, na nossa cabeça, isso é exclusividade de Deus, né? Mas vendo o próprio texto, ele nos faz participar disso. Então, por que a ira não vem? Porque o sal se faz presente. Yes. Que doideira, cara. Yes. A presença do sal é a ampulheta que o próprio Deus precisa para que o que ele necessita fazer antes do fim tenha tempo hábil para acontecer. Deus do céu, mano. A igreja é o relógio que aponta para o fim. Aí vai de cabeça, não é Israel? Não. Não, mas volta pra cá porque isso é bom demais. Mano do céu, se nós somos um relógio... Mas não é um relógio no sentido religioso. Não. É uma ampulheta. Sim. É uma contagem regressiva. Por isso Jesus faz uma afirmação tão pesada, Rafa. Se o sal perder o sabor... Como que se há de salgar? E para que ele serve? Para nada mais, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Isso é uma linguagem escatológica de juízo final. Meu Deus, cara. Para que serve a igreja que não tem mais sabor? Para ser julgada, junto com toda a terra. Meu Deus do céu, mano. Isso é muito louco, cara. Eu não queria falar isso, não, mas não consegui segurar. Eu não consegui segurar. Meu Deus. Mas vamos lá. Céu, vai, mais uma afirmação ainda sobre essa questão da presença relevante. Que presença é? É uma presença real. Sim. Mas é uma presença visível? Sim. Não. Por quê? As características do ser sal não está em a igreja estar em evidência. Está em a igreja ter um tipo de vida tão poderosa, tão violenta,
de que as suas ações invisíveis é que tratam de preservar o mundo e não as suas ações visíveis. Que doideira. Então, qual é a terceira afirmação que eu estou fazendo sobre a presença relevante da igreja? É que a igreja tem um sabor invisível. Ele é perceptível ao comerem o fruto da igreja. Mas ele não é visível, porque a igreja só pode salgar se ela não tiver fim em si mesmo, se ela não estiver à procura dos seus próprios interesses, se ela não estiver interessada de que alguém diga no final da refeição: Parabéns. Nossa, parabéns. Qual é a marca do sal que você usou? Entendi. Que tempero maravilhoso! Não, irmãos, quando alguém come uma... Hoje vieram uns irmãos aqui para frentinho almoçar na minha casa. E a Roberta fez aquela generosa e aquela famosa a costela assada de panela que só ela faz. Com aquela cebola. Daquele jeito, né? Você sabe o que aconteceu. Você sabe a chacina que aconteceu. E aí, Rafa, eu disse para ela: meu bem, que comida deliciosa, que almoço maravilhoso. Eu não disse para ela: meu amor, nossa, que sal delicioso. Meu amor, que quantidade de sal perfeita. Meu amor, que sal suculento. Não. Você faz a afirmação sobre o sabor da refeição, sobre o carinho de quem as preparou, sobre o quão feliz, quão acertado foi a escolha de quem preparou. Você não elogia o sal. O sabor da igreja é um sabor invisível. As pessoas não precisam detectar o meu amor para que eu as ame. Eu fui chamado para amar até aquelas que não têm a mínima ideia de que eu as estou amando. Será que tem coerência o que eu estou falando? Vamos dar um spoiler do capítulo 6. Sim. O que faz uma mão, a outra não saiba. Quando você for orar, não faça como os hipócritas, mas em secreto. Quando você for jejuar, lava teu rosto, troca sua roupa. Não ande por aí com a cara entristecida para que o teu jejum seja visto pelos homens. É como a natureza do reino, né? Exatamente. Então, eu não vou prolongar muito porque deixa o Espírito Santo falar com você. Segunda característica do ser sal que eu quero destacar, e a última, né? Só essas duas. Presença relevante. E agora eu quero afirmar a igreja que não salga. Como assim, AP? Simples. Algumas considerações nós precisamos fazer para perceber como é que a gente pode se tornar insípido. Como é que nós podemos nos tornar insípidos? Primeiro, se permanecermos presos, restritos ao saleiro. E isso nós já falamos ainda aqui brevemente. Que ideia que está sendo combatida aqui? A ideia de uma santidade que significa uma separação literal. Pelo contrário, nós precisamos estar lá. É essa afirmação: vós sois o sal do céu? Não. Sal da terra. O que significa é que nós só podemos cumprir a nossa vocação se estivermos lá. E segundo, o sal que fica no saleiro, ele perde sua qualidade. Por quê? Com o passar do tempo, ele vai perdendo as suas propriedades com o contato com a luz, com o ar, enfim, com outros produtos químicos. A propriedade do sal ela ia se perdendo com o tempo.
Então Jesus diz, naqueles dias principalmente, o sal ele não era purificado como o sal que nós usamos hoje, né? Porque não existia tecnologia, enfim, era muito mais precário. Então era muito comum que um punhado de sal ele viesse se tornar insípido. E o que Jesus está dizendo aqui, pessoal? É que o sal não nasceu para permanecer no saleiro. Então qual é o fim do sal? Por bem ou por mal, sair do saleiro. A escolha é nós que precisamos fazer, mas a consequência não somos nós que temos o direito de administrar. A pergunta que eu faço é: vamos permanecer no saleiro ou seremos jogados fora do saleiro para sermos pisados pelos homens? Para que eles usavam o sal que tornava-se insípido? Né? Eles usavam para lançar nas escadarias do templo e também sobre as estradas, porque no período de frio, primeiro, o sal ele era utilizado para como é que chama isso? Para ajudar a terraplanagem de uma estrada. E sobre as escadarias do templo, ele era muito utilizado no período do frio, para não permitir que as escadarias, o pátio do templo, ele ficasse, primeiro, contaminado, e segundo, para que principalmente o sal insípido era usado para que não acumulasse neve. E aí o pátio, as escadas ficavam muito lisas. Por isso Jesus fala, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Fora de onde? Fora do templo. Meu Deus do céu, cara. No ambiente, o pátio mesmo, né? O pátio. Porque se você perdeu o sabor, é porque você não permaneceu no Santo dos Santos. Meu Deus do céu, cara. Você precisa ser lançado fora. Você perdeu sua essência. Você perdeu sua verdade. Você perdeu a sua natureza. E aqui eu não vou entrar no mérito, né? Sim. Da perda ou não de salvação. Sim. Mas eu estou falando da contaminação de identidade. A simples decisão de permanecer no saleiro torna a igreja saleiro que não salga. Igreja que não salga. E se não salgamos, para nada mais servimos, a não ser para sermos lançados fora. Até porque, né, permanecer no saleiro tem uma ideia de autopreservação, né, mano? Sim. Porque nós somos preservados interiormente para sermos dispersos exteriormente, né? Isso tem a ver com o propósito de ser doado ao mundo. Exatamente. Então toda autopreservação é uma autodestruição. Exatamente. Em si mesmo. Doideira, cara. Qual é a única forma do sal ser preservado? Se ele cumprir a sua vocação. Salgar. Bom, vamos lá. E agora eu queria ver um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre a segunda afirmação de Jesus: vós sois a luz do mundo. Então ele diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então aqui, seguindo a ideia da primeira afirmação, não preciso afirmar. Ele não pergunta, ele não questiona, ele não apresenta uma possibilidade, mas ele faz uma afirmação. Vós sois a luz do mundo. Segue então a mesma estrutura hermenêutica de interpretação da primeira frase, para a gente ganhar tempo. O que significa aqui? Diferente do sal. Então, vós sois a luz do mundo? O sal, vós sois o sal da terra, o que nós já vimos? Se vós sois o sal, significa que está lá. Ou seja, é presente. Sim. Vós sois a luz do mundo, significa que está lá. Ou seja, é presente também. Contudo, sal não se vê. Mas luz se vê. Então, enquanto que na afirmação vós sois o sal, nós temos a presença relevante da igreja, porém invisível,
na afirmação vós sois a luz do mundo, nós temos a presença da igreja, contudo agora visível. E essa antítese que Jesus trabalha, porque as afirmações negativas não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Fechou? Entendeu, Sim, Rafa? Foi sim. claro? O que isso quer dizer, meus irmãos? Que a igreja nasceu para ser vista? Não! É que quem vive o evangelho não tem como esconder a sua vida. Porque a vida de quem vive o evangelho é um barulho tão ensurdecedor, é uma luz tão ofuscante, que ainda que eu tente não aparecer, a glória de Cristo me faz ser visto. Meu Deus. Ou seja, anota essa paulada. Quem vive o evangelho não tem como esconder a sua vida. Logo, não é possível esconder o evangelho. Porque quem vive o evangelho faz o evangelho sair para fora e ser visto pelos homens. Qual é a luz que os discípulos têm para serem chamados de luz do mundo? De Cristo. O evangelho. Meu Deus, cara. O que é visto na igreja? Não é a igreja, irmão! É o evangelho. É o evangelho! Meu Deus do céu, cara. Como é que podemos acender, Rafa? Acender uma cidade construída. Como é que podemos esconder uma cidade construída sobre um monte? Não pode. Se a igreja não viver o evangelho. Porque assim ela será cidade construída sobre o monte, mas com suas luzes apagadas. Porque a luz da igreja está em viver o evangelho. Porque se ela viver o evangelho, ela é luz do mundo. Sim. Mas se ela não vive o evangelho, ela não passa de cidade sobre sombras. Cara do céu. E o que isso quer dizer? Essa presença visível, além do que eu já falei, duas coisas simples. Primeiro, a igreja tem uma tarefa profética que permanece até o dia do Senhor. E é que a sua vida no evangelho a leve a ter um discurso, uma pregação, uma proclamação do evangelho tão violenta de que quando vivendo a proclamação, aquilo que ela diz ecoa ao ponto como se uma bomba fosse armada e o pavio estivesse se aproximando por uma luz. E essa é a tarefa profética da igreja. É viver de uma maneira que o mundo veja que uma grande explosão está para acontecer e que a luz do pavio está sendo vista pela atividade, pela tarefa profética da igreja em ser luz do mundo. Essa luz é uma luz que ofusca. É uma luz que incomoda. É uma luz que agride. É uma luz que denuncia. Mas ao mesmo tempo, há sobre ser luz uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade? De sermos luz que ilumina. Assim como o sal tem a responsabilidade de dar sabor, salgar, temperar, mas tem a sua função de preservar, de conservar, ser luz tem a função de denunciar. Mas tem também a responsabilidade de iluminar, de apontar o caminho da esperança. Somos a igreja, somos como o farol que aponta para o mundo qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida de Deus em Cristo Jesus. Estamos juntos?
Cara, eu fui em Nárnia agora. Pensando, mano, na antítese da cidade edificada sobre o monte com luz. Yes. A cidade de Babel, a cidade da Babilônia. A cidade apagada. A cidade apagada. Que tem luz própria, luz artificial. Exatamente. Mas não ilumina. Deus. Não ilumina. E aí, irmãos, caminhando aqui para a última afirmação sobre ser luz do mundo, eu vou ler aqui o verso 15 em diante. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Qual é o objetivo final da igreja ser luz do mundo? Glorificar o nosso Pai que está no céu. Qual é a ferramenta pela qual nós vamos fazer o mundo glorificar o Pai que está no céu? As nossas boas obras. E as nossas boas obras testificam do quê? De que o mundo em trevas não precisa permanecer na escuridão. Por causa das nossas boas obras, eles veem que existe luz no mundo. O que isso significa? A última afirmação sobre ser luz no mundo. O Deus que se esconde dentro para ser achado. É ou não é? Sim. Ele diz, vós sois a luz. Não se acende, não dá para esconder uma cidade. Ponto, já passamos por essa. Segundo, não se acende. Como é que é? Não se acende uma candeia e se coloca embaixo do velador. Não se coloca. Se coloca em cima. Para quê? Para brilhar a luz e todos na casa verem. Para iluminar. Sim. Para que Deus se escondeu dentro de nós na pessoa do Espírito Santo? Para ser visto. Quando vivemos em consonância como discípulos de Jesus, nós revelamos o Deus que para nós está manifesto, mas que para o mundo estava oculto. João capítulo 1 de novo. 17. Sim, o verbo para que eles sejam um e creiam. Creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer? Quando eles virem a igreja, o Deus escondido revelado na igreja. Meu Deus. Então, o que eu quero concluir aqui? Primeiro, há uma necessidade, irmãos, está escondida nesse texto, de trazermos a própria presença do Espírito Santo, ou seja, a própria presença de Deus para o mundo. Por quê? Porque o mundo está vazio da presença de Deus. Então há uma necessidade de nós trazermos Deus para o mundo. E como é que nós trazemos Deus para o mundo? Nós levamos Deus ao mundo por dentro de nós. Mas manifestamos Ele para o lado de fora por meio das obras que praticamos. Não porque nos esforçamos, mas porque somos os bem-aventurados. Ou seja, Rafa, é possível manter Deus oculto? Não. Não, porque Deus não pode ficar em trevas. Nós somos luz. Cara, entendeu o que é ser luz? É pegar o Deus oculto e viver com Ele em tamanha conformidade que Ele se torna claro como a luz do dia. Mano do céu. Assim brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem. Qual é a nossa luz? Revelar o Espírito de Deus que habita dentro de nós ao mundo. Concluindo, irmãos, isso aqui. Ser sal e ser luz não é o que nós fazemos, mas o que nós nos tornamos. E aí eu quero fazer um alerta para a gente concluir. Toda vez que a igreja, que nós
tentamos ser qualquer outra coisa que não seja isso, ser sal e ser luz, nós estamos distorcendo a nossa própria identidade e desacreditando assim as palavras do Evangelho de Jesus ao mundo. Se tentamos ser, como igreja eu quero ser uma igreja para os empresários, distorção. Nós queremos ser uma igreja, uma mega igreja, distorção. Nós queremos ser, sei lá, um monte de coisa. Tudo isso é apenas distorção. Nós estamos mutilando, tornando a igreja uma espécie de experiência laboratorial, ao invés de iluminarmos, de salgarmos, como o próprio Deus em Jesus afirmou que é a nossa identidade e a nossa vocação. Qual é o meu convite para você hoje? Encerrando essa primeira parte do capítulo 5 e todo o texto, desde o verso 1 ao verso 16. Vamos iluminar e salgar. Meu Deus, mano. Cara, eu tô pensando aqui, já que encerramos, né? Quando a obra da criação é inaugurada com haja luz sobre as trevas, né? E depois disso, se criam os astros. Sim. João vai dizer que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Você tem um haja luz por intermédio do Filho, mas que hoje está dentro de nós. Yes. Como luzeiros no mundo. Uma luz que não é própria. Filipenses. Que loucura, mano. Agora presta atenção. Qual é o salário do pecado? Morte. Se vida, Jesus, a presença de Deus, é o antônimo de morte, qual é o antônimo de luz? Trevas. Se o salário do pecado é a morte e o mundo está em trevas, condenado pelo pecado, o que é que opera no mundo? A morte. Sim. Se a morte está para a vida, assim como a luz está para as trevas. A luz está para as trevas. O mundo está em trevas. E a luz se escondeu. Meu Deus. Aonde? Dentro da igreja. Da sua igreja, que é a encarnação agora do Verbo que se fez carne. Então, assim como o Verbo encarnou, a vida entrou, a luz entrou, ela entrou. Quando Jesus ressuscita, o Verbo, a vida e a luz passam para um outro recipiente. O seu corpo. O seu corpo. Então, qual é a nossa função ao iluminar? É revelarmos o Deus escondido. Meu Deus. Mano do céu, isso aí dá... Amém, irmãos? Queridos, Deus abençoe você. Até a próxima, tá? Um beijo no seu coração. Vem muita novidade por aí. Continue orando. A partir de amanhã os irmãos se reúnem nas casas. Cara, não fica de fora disso, por favor. Vamos nos desenvolver. Vamos ser discipulados. Vamos colocar nossa vida, nosso coração na mesa. Beijão. Valeu. Sombra, aparece aí. Falou, galera! Valeu! Se inscreve no nosso canal. Curte aí o vídeo. Uou! E curte lá nosso Instagram e o Face.